então fica tirar a anel outra. Sim. Gonçalo, podemos começar? Podemos começar. Pronto, então antes de iniciar a sua apresentação, quero felicitá-lo por chegar a este momento, ter feito um percurso que demorou algum tempo, mas chegou a este posto, esperamos que é um bom porto de conclusão da sua certificação. É sim, senhor. E quero agradecer uma vez mais aqui não está cá a Zita, está ali, representante aqui da biblioteca, o facto de nos aturar aqui, de disponibilizar este espaço, a amabilidade que ela tem tido em nos ajudar. Felicitar os seus formadores que o acompanharam, felicitar o júri que está aqui e desejar que a sua apresentação seja boa, tudo corra bem. Antes de começar a fazer a sua apresentação, dizer que nós vamos fazer o seguinte: vamos ter 30 minutos para a sua apresentação. Seguidamente farão perguntas os nossos colegas do júri, dos elementos do júri, e depois, no fim, de eles fazerem as perguntas, fazemos uma pequena consideração e fica assim terminado. Está bem? Pronto. Vou passar a palavra à Nélia, que irá dizer alguma coisa e depois fará a sua apresentação a seguir. Muito bem, ok. O Gonçalo revelou-se muito curioso e interessado relativamente aqui às aprendizagens do processo RVCC, refletiu sobre as experiências pessoais e profissionais, tirando partido da metodologia utilizada aqui no nosso centro, mostrou-se muito empenhado, proativo e tem conhecimentos acima da média e alcançou com sucesso aqui todos os resultados. Pode continuar. Muito obrigado. Tem a palavra. Obrigado. Então, bom dia a todos. So, my name is Gonçalo. I'm 34 years old. I live in the county of Cartaxo, located in the district of Santarém, in Portugal. I'm currently working for a Portuguese energy company as a telecommute worker, but I am striving to be self-employed as an integrated therapist in the near future. Então, eu tenho 34 anos, sou Gonçalo, tenho 34 anos, vivo aqui no Cartaz, distrito de Santarém, e de momento estou a trabalhar numa empresa de energia, que é a EDP Comercial, como um trabalhador de teletrabalho. E estou a trabalhar para que possa ser independente, um trabalhador independente, como um terapeuta integrativo. Antes de falar do que vou apresentar hoje, gostava de dar aqui uma pequena nota, que a minha abertura moral, que no meu ponto de vista pessoal e na minha vida pessoal, eu sempre tive uma abertura, uma receptividade e abertura a opiniões diferentes, que sejam diferentes da minha, e com isso sempre foi a minha conduta, que eu respeito as decisões e as atitudes das pessoas, tanto pessoais como coletivas também, mas respeitando o ponto de vista de cada um de forma cordial e aceitando que cada um tem o seu direito de escolher e de fazer o que bem entender. E aqui na imagem pus o Capitão Salgueiro Meio, que em Portugal foi uma pessoa muito importante para esse sentido, que ele sempre lutou por os nossos direitos, para que todos possamos ter os nossos direitos. E então, eu vou falar sobre a medicina, com um foco especial nas medicinas ditas alternativas. Vou falar um pouco das medicinas pelo mundo, espalhadas pelo mundo, um pouco da história, também da nossa história ocidental, da medicina, algumas vantagens e desvantagens, a medicina de hoje, a medicina no futuro e também a medicina do futuro. Não necessariamente nesta ordem, mas vou realçar alguns pontos consoante os slides. Ali embaixo também deixei um exemplo para referências, que eu vou deixar referências em certos diapositivos que eu vou apresentar. E gostava também de dizer que, conforme eu vou passando alguns slides, alguns diapositivos, eu vou deixar alguns passar automaticamente, alguns têm uns pequenos certos de vídeos de alguns segundos, para complementar algo que foi mostrado antes. E a mesma coisa também com umas imagens. Portanto, Hipócrates, pai da medicina ocidental, ele foi considerado o pai da medicina e a sua filosofia sempre foi que devemos não fazer mal
a quem tratamos e antes de curar alguém, perguntar à pessoa se está disposta a desistir das coisas que a deixam doente. Isto inspirou também, fosse feito o juramento de Hipócrates para todos os médicos da altura, que no percorrer dos séculos foi-se alterando em diferentes culturas para enquadrar nessas específicas culturas. Um pouco da origem da palavra farmácia. É uma medicina curadora ou prejudicial, uma erva curativa ou venosa, uma droga, poção venenosa, magia, poção, corantes, material bruto para processamento físico ou químico. Isto é só uma curiosidade. Farmaqueuse, um preparador de drogas, que seria o farmacêutico. Venenador, feiticeiro, uma droga, fármaco, um veneno, poção de amor, sedução, feitiço. Uma curiosidade. O que muita gente desconhece é que no início quando tudo começou, nós começamos sempre com uma base do que hoje consideramos drogas ilícitas. Portanto, hoje é conhecido e é público, há trabalhos científicos disso, como estão a ver, que heroína, por exemplo, já em 1898, a Bayer lançou este produto como remédio para toxicostipações, como podemos ver. Aqui temos algumas das especialidades que nós conhecemos da nossa medicina convencional, que são... e depois ali a psicologia com asterisco, que apesar de não ser uma modalidade que usa a medicina farmacológica, está integrativa, é integral à parte da medicina convencional farmacológica. Isto lá está. É potenciada, é focada com fármacos e pela tecnologia. Aqui, a biomedicina. Na biomedicina, a diferença do biomédico e do médico é que o biomédico ele trabalha concretamente com o que a farmácia, neste caso, que é o que ele faz. Ele é um cientista que trabalha com os químicos para poder fazer uma medicina concreta. É o que agora se chama medicina precisa, que é uma patologia, numa doença específica, existe uma manipulação precisa para aquele tipo de sintoma, para aquele tipo de doença, para minimizar os efeitos secundários. E estas são algumas das áreas que a biomedicina trabalha. E este slide é relativo ao NG5 DR3 de STC e Celsa. Um pouco de radiação. Você tem que tomar muito cuidado com os exames, tá? Existe um exagero. Eu tenho 2 DVDs, eu tenho 165 DVDs médicos, em assuntos diferentes, gravados e divulgados e no comércio. Eu tenho um chamado a tirania do diagnóstico, que é aquele indivíduo que fica preocupado que você está doente e fica fazendo exame. Eu quero que você saiba que uma mamografia, ela tem 150 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Uma tomografia, ela tem 290 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Isso não é inócuo. Se uma pessoa faz mamografia todo ano, ela corre o risco de ter câncer de mama por causa da mamografia. O doutor lá está afirmando que não é recomendado. Não, de jeito nenhum. Fazer uma mamografia todos os anos? De jeito nenhum. Com que regularidade? Depois dos 50, de 3 em 3 anos. Isso é o tolerável. E assim mesmo não mostra grandes resultados. Isso é uma conversa fiada. Não é, eu faço prevenção de câncer de mama com mamografia. Mamografia nunca foi prevenção de câncer de mama. Mamografia é detecção de câncer de mama. E muito ruim. Porque quem tem mulher que tem câncer de mama, a grande maioria, 80%, 90%, detecta apalpando no chuveiro. Não é pela mamografia. Você entendeu? E a mamografia traz uma radiação muito grande e pode... Se você pegar uma mulher de 25 anos de idade, ela fizer mamografia todo ano, quando ela tiver 35, ela pode ter um câncer de mama por causa da mamografia. Não sou eu falando, não, gente. Está nos trabalhos publicados. Cada coisa que eu falo, eu tenho que ter
uma publicação forte por trás, porque se alguém me processa, eu estou pronto para me defender. Salientando que deixas referências de algumas das partilhas que eu faço. E aqui um pouco da medicina convencional alternativa, que é aqui que vemos do lado esquerdo. Foi quando tudo começou, no início do século XIX. Foram estas 4 especialidades junto com a medicina farmacológica. Porque depois, com o passar do tempo, passar dos anos, devido a algumas bolsas financeiras nas universidades, ficou o padrão ser a medicina farmacológica a medicina. E aqui são algumas das terapias que todos temos conhecimento hoje em dia e que fazemos como uma alternativa também à medicina farmacológica. Alguns aparelhos quânticos que muitas destas especialidades de medicinas alternativas já começam a utilizar, em que a pessoa, por exemplo, ali na imagem da direita, basta só pôr a mão ali durante uns poucos segundos que vai ter o médico ou o terapeuta, neste caso, vai ter todo o acesso de como está a condição médica da pessoa, a sua saúde de momento. Aqui temos a telesaúde. A telesaúde permite-nos ter consultas remotas por qualquer parte do mundo, claro. Uma das vantagens é poder ter o arquivo de um fecheiro ou, ter o arquivo de um fecheiro. E vejo também como uma forma pedagógica para os pacientes conseguirem fazer as suas automedições quando não podem estar presentes com o médico. E este slide refere ao NDA5, PDR4 e STC e CLC. Na parte institucional, o SNS, as consultas são marcadas por uma data demasiado extensa, tem havido atrasos e complicações das consultas aqui em Portugal, todos sabemos, tem sido muito complicado. Falta de médicos nas especialidades, algumas especialidades, que leva as pessoas também a recorrerem a hospitais privados ou clínicas privadas. E não há coparticipação do SNS nas medicinas alternativas. Este dispositivo refere a CP ND5 DR3. E aqui começamos a entrar um pouco para a parte mais polémica. Se descobrires da tua própria experiência de que algo é um facto e que isso contradiz o que alguma autoridade escreveu, então tu deves abandonar a autoridade e basear o teu raciocínio nas tuas próprias descobertas. Da Vinci. Eu não censuro porque teria a censurar a mim próprio, que eu tive nesta sombra do conhecimento durante décadas. Mas estou a constatar uma realidade. E é a minha ideia. Se eu estiver errado, peço desculpa, mas é a minha ideia. Não aceitam de bom grado esta história porque nunca avaliaram, nunca estudaram, nunca refletiram com uma vida montada, instalada, com a sua clínica, com os seus doentes, é para que não tenham paciência para estar a sair fora daquilo que eles aprenderam durante uma vida inteira, que foi aquilo que eu aprendi nos 6 anos de programa académico. É para ir estudar lá o alimento, naquela história do Hipócrates, o alimento é o nosso principal remédio. O curso de medicina que tu fazes, não é pago pelo broco, não é? As pessoas não sabem que o alimento pode modificar o comportamento dos genes. Por isso é que a genética, a partir de 2004, quando se fixou o genoma e nasce a epigenética, a tal ciência que nos ensina a modificar a expressão dos ditos genes e modificar a genética perdeu muito da sua importância. Hoje importa mais a epigenética que a genética. A pessoa pode nascer, pode ser filho ou filha de um pai ou de uma mãe com problema sério. E não está condenado a ter esse problema. E não está condenado, inexoravelmente, a mais cedo ou mais já tarde, consegue manipular. Rui, eu não saí da faculdade em 1970. É saber isso. A saber, nem pouco mais ou menos. E 10, 20, 30 anos depois, o mesmo. Aquilo que tu sabes é aquilo que as estratégias de marketing das grandes multinacionais ou não querem que tu saibas. Então põe esses estrategas, esses marketeers, a trabalhar no sentido de vender o produto deles. Não se percebe. Para se ter saúde, não é preciso ter dinheiro. É preciso, através de alguma informação, fazer alterações ao teu estilo de vida. O Dr. Manuel Pinto Coelho, a falar sobre estas questões, que sempre foi um grande defensor. E aqui foi um início internacional, após este lançamento do livro do Dr. Bruce Lipton, que ele propaga fortemente a epigenética como o fator de consequência das nossas decisões, percepções e realidade. E ele salienta que é uma das áreas mais ativas na investigação científica.
Eu pus ali a palavra experimento, apesar de parecer brasileiro, porque isto é um pormenor que eu estou a salientar, porque para mim é importante. É importante porque eu vejo a palavra experimento como algo mais formal, mais compacto, mais conciso, mais profissional, em vez de pôr a palavra experiência. Até porque em inglês, quando se fala experiment, não é experience, não é experiência, é experimento. Então, este experimento foi um experimento clássico que começou nos anos 60, sensivelmente nos anos 60, em que, por exemplo, quando estamos a ver ali o senhor ali da frente, tem a percepção de que o que está representante ali é equivalente ao número C. O experimento baseou-se em conformidade de grupo. É baseado na conformidade de grupo, em que o que a percepção de outras pessoas ou outros colegas veem, se a pessoa se influenciar ou não. E foi o sucesso desse experimento foi que, com o passar do tempo, as pessoas, sim, elas moldavam-se à opinião do grupo, sabotando a sua opinião e o seu discernimento pessoal. E aqui, o professor Dr. John Ioannidis é considerado um gênio na medicina porque ele propaga realmente uma ética médica de investigação e de formação, que ele salienta que uma descoberta de investigação é menos provável ser verdadeira quando os estudos conduzidos numa área são pequenas, os mais à frente diz, quando há maior interesse financeiro e outro interesse e preconceito. Outra publicação curiosamente científica é que descreve que o símbolo do caduceu é associado a ladrões, mercantes e mensageiros. E Mercúrio é dito ser o patrono dos ladrões e bandidos, não um protetor desejável a médicos. Uma curiosidade. Aqui, uma grande polémica na psiquiatria. O professor Dr. Thomas Szasz, húngaro, ele diz: ainda ninguém mediu, demonstrou ou criou um teste para mostrar que alguém tem uma desordem química no cérebro. Ponto final. Ele adianta a dizer que a psiquiatria não é ciência, é política e economia. É isso que a psiquiatria é. Política e economia. É controle comportamental. Não é ciência, não é medicina. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There is nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective science to it, which can be diagnosed by physicians and objective tests. As soon as you go to a doctor, they take a lot of blood and take x-rays. They don't want to hear how you behave. How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have, for hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. Did you know that psychiatrists are the only medical specialists that virtually never look at the organ they treat? Think about it. Cardiologists look, neurologists look, orthopedic doctors look, virtually every other medical specialties look, psychiatrists guess. Este é o Dr. Daniel Amen, em que ele, uma das grandes revelações disso foi um movimento ousado em que ele não seguiu o protocolo clínico convencional e que, por ter um sobrinho que tinha na escola um comportamento muito agressivo com colegas, decidiu realmente verificar a fisicalidade, verificar se tinha realmente um problema no cérebro. Ele tinha de facto um tumor e desde então foi removido e ele conseguiu reestruturar a vida, ter boas notas e ter uma vida normal. Outra polémica, cannabis. Einstein já dizia: o que é certo nem sempre é popular e o que é popular nem sempre é certo. Isto é referente ao NG7, DR3, STC e CLC. Temos aqui uma intervenção do Lourenço. Boa noite, obrigado, Donas, pelo serviço público. O que o Dr. Leir acha do uso da cannabis em pacientes com esclerose múltipla? Obrigado.
Acho muito importante, eu acho que está na hora do pessoal tirar o preconceito da cannabis médica, entendeu? Tanto para o THC quanto para o CBD. O CBD, por exemplo, não tem nenhuma atividade cerebral, ele não tem euforia, não tem nada. É uma grande aplicabilidade. Quem está mais adiantado nisso no mundo é Israel. Acho que tem uma aplicação muito grande no tratamento da esclerose múltipla. E eu espero que as pessoas possam separar uma coisa da outra e perder esse preconceito que eles têm contra a cannabis. A cannabis médica chegou, está aqui para ficar, e ninguém vai colocá-la de volta na gaveta. E ela provoca uma coisa chamada larica, a fome, né? Larica é fome, sim. Então, a gente pega um paciente com câncer, que a maioria morre de caquexia. O que é caquexia? No final da doença, ele não quer comer. Sim. Você pode dar para ele o prato favorito, ele faz ânsia de vômito. Você dá para ele a cannabis, ele volta a comer. O melhor jeito de tratar uma caquexia por câncer é com cannabis medicinal. Dá-lhe o baseado também, dá. Porque não baseado? Não, mas aí tem que ter o THC. Sim, claro. O HC é o baseado. Princípio, sim. Princípio ativo. E como vemos, existem as culturas que sempre retrataram a cannabis como forma médica e como uso pessoal, espiritual. Aqui nas medicinas pelo mundo, medicina indiana, ayurvédica, é o conceito Vata, Pitta, Kapha, que é os conceitos dos elementos da medicina indiana, os chamados chakras, que são pontos energéticos, pontos Morma também, tem a filosofia dos corpos subtis, como vemos aqui a chamada aura, são os vários corpos que nós possuímos energeticamente, e como podemos ver, eles usam especiarias, usam bastante especiarias no seu modo de vida, como prevenção de doenças e como e qualidade de vida. A medicina chinesa também tem o conceito dos elementos e do yin e yang, que é a parte feminina e a parte masculina, reflexologia e as emoções, os meridianos, que é os tais famosos pontos também energéticos da medicina chinesa, a acupuntura e a moksha gustão, que é a acupuntura quando é queimada, tem outro efeito naquele ponto específico do corpo que acelera o processo de cicatrização e de cura e de terapia. Medicinas africanas. Ali do lado direito vemos uma planta, um fruto que é a iboga, que é dito que tem origem na África, que liberta uma substância no cérebro, chamada DMT, que tem efeitos psicodélicos. E sempre foi usada, desde então, e também em várias culturas do mundo, várias localidades do mundo, como efeitos de retiros espirituais e tratamentos. Ambas estas medicinas usam a magia e a religião, como cerimónias e rituais. A medicina egípcia utiliza muito... Eram experimentos, eram especialistas na anatomia e cirurgia. Ambas usam fitoterapia e curativos. E uma parte interessante da parte africana, por exemplo, nas tribos, é que, como vemos aqui nesta imagem, quando alguém fazia uma coisa menos pura, todos da aldeia da tribo cercavam a pessoa e salientavam, mostravam-lhe o que é que ele fazia de bom, o que é que ele era de bom, durante 3 dias seguidos, portanto, para fazer a pessoa elevar-se e realmente reconhecer que ela fez e que não é aquilo que ela fez, realmente ela é melhor do que aquilo que ela fez. E esta... Desculpa. Aqui também temos as medicinas nativas americanas, que são todas baseadas em plantas e são todas com um efeito espiritual. São aquelas chamadas plantas psicodélicas que fazem a pessoa alterar o seu estado de consciência e sempre foi usado desde milénios, desde o início, como uma forma de medicina também. E estes slides das medicinas pelo mundo foram relativos a MD3 e DR3 do STC Ciência. E para complementar a parte da psilocibina, vamos ver um vídeo.
Desde o início dos anos 2000 que os psicadélicos atraem centros académicos de investigação. Um dos estudos mais relevantes juntou 50 doentes oncológicos com ansiedade associada à doença. Tomaram psilocibina e, ao fim de 6 meses, mais de 80% reduziu os sintomas. Desde então, foram feitas centenas de publicações científicas, a par de tantas outras publicadas nos anos 50 e 60 do século passado. E a ciência continua a centrar-se em provar a eficácia do MDMA, do LSD ou da psilocibina no tratamento de doenças psiquiátricas e adições. Nenhuma das substâncias está legalizada ou teve luz verde das agências internacionais do medicamento, apenas podem ser usadas em contexto de investigação clínica. E faz sentido, porque cada caso é um caso e isso são coisas demasiado delicadas para qualquer pessoa tomar deliberadamente, seja com as condições que a pessoa esteja. É algo muito profundo. Um dos médicos psiquiatras que muito estudou e é o pioneiro no mundo sobre essa substância psicadélica no nosso organismo, que é o DMT, é o Dr. Rick Strassman. Ele lançou este livro com a ciência exata molecular de como é que estes processos funcionam. Este foi um artista visionário em que, após as substâncias, o consumo consciente de substâncias psicadélicas, das medicinas nativas americanas, teve vislumbres e teve visões de como seria a nossa anatomia no sentido dos corpos subtis. Aqui, o campo magnético do coração. Nós emitimos energia, nós somos seres eletromagnéticos, nós pulsamos, o nosso coração é uma bomba, pulsa. E quando pulsa, emite uma certa frequência. E aqui, isto é um instituto, que é o Instituto de Investigação HeartMath, em que eles investigam os órgãos, mesmo a correlação corpo-mente, e revelam que os nossos pensamentos e emoções afetam o campo magnético do coração e que energeticamente afeta aqueles que no nosso ambiente, quer estejamos conscientes ou não. Ou seja, os nossos pensamentos e emoções afetam os outros só de estarmos na presença deles. Estamos todos intercalados. Este senhor é um pioneiro na tecnologia não invasiva. Aqui temos uma laranja que podemos ver a várias camadas por dentro, mas no lado direito também vemos a parte que é o foco do trabalho dele, que é a parte energética pela tecnologia, conseguir medir aquilo que é invisível, visível. Através ali daquela máquina, isto é uma máquina, isto é um programa do computador, em que vem o que é dito pela medicina indiana que falámos há pouco, a parte da aura, as cores. Não só da parte de fora, mas no nosso corpo. Algumas cores salientam um ponto específico de uma doença, ou que possa surgir. É um método de prevenção muito antecipado, também de detecção antecipada. E aqui vamos ver um vídeo onde podemos ver isso em tempo real. Pouco segundo. Uma menina. Foram 7 por ser as 7 camadas principais do corpo da nossa alma, da nossa aura, que é o que a medicina ayurvédica sempre também propagou. Temos aqui imagens em tempo real, que são vistas em tempo real, em que detectam, tiram fotografias de pontos do corpo onde salientam, lá está também, onde há uma possível anomalia ou doença. E aqui vemos mesmo em tempo real as cores, não só da aura da pessoa, ou seja, o contorno da pessoa, que é um corpo invisível a nós no olho nu, mas também as partes no corpo
onde detectam, lá está, onde detectam harmonia ou desarmonia, para que depois se possa recorrer ao tratamento mais especificado. Existem a diferença dos padrões, do lado esquerdo, direito, e aqui vemos uma terapeuta ou um terapeuta a trabalhar com a pessoa em questão para ver o processo de cura, não só do corpo, das cores do corpo, alguns cores, mas também da parte da alma. Dizemos que após um alívio, não sei, algum processo, que ela se aliviou, mudou o campo, que é visível já com esta tecnologia. E estes slides são referentes ao STC e CLC, NQ1DR. O campo quântico responde não àquilo que nós queremos, mas àquilo que estamos a ser. É precisamente isso. É um momento que o nosso campo modifica-se. Aqui, este doutor foi um astronauta e que ele teve uma experiência no espaço em que ele relata que entendi que a história de nós mesmos, dita pela ciência, a nossa cosmologia, a nossa religião, estava incompleta e provavelmente com falhas. Reconheci que a ideia newtoniana da separação, independente, coisas discretas no universo, não era uma restrição completamente correta. O que era preciso era uma nova história de quem somos nós e no que nós estamos capazes de nos tornar. Ele fundou o Instituto das Ciências Noéticas em 1973 e desde então tem feito pesquisas e investigações científicas sobre também esta questão dos corpos sensíveis e fenómenos considerados o que são paranormal e parapsicologia. É referente ao este aqui é referente ao STC e é CLC NG7-DR4. Aqui vemos que a intenção, este foi um cientista japonês, que ele congelou mesmo afirmações, ele escreveu em papel afirmações que representam estes cristais. Estes cristais são água, isto tudo é água. Ele põe no congelador o que escreve dentro do recipiente, mete a congelar e quando descongela, passado umas horas, ele vê no microscópio como é o padrão geométrico daquela intenção que foi escrita naquele papel e ele demonstrou que palavras, por exemplo, boas como obrigado, verdade, sabedoria eterna, constroem padrões simétricos e complementares, enquanto palavras menos positivas, como por exemplo, seu idiota, faz-me doente, o mal, destrói completamente o padrão da água. E o amor e gratidão, as palavras amor e gratidão, juntas, são o cristal mais perfeito possível. Indica que o amor e gratidão são fundamentais ao fenómeno da vida em toda a natureza. Foi isto que ele captou nesta imagem aqui. Had the opportunity during that time to see some video footage of the healing of a 3-inch diameter bladder cancer inside the body of a woman who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. She had gone, as a last resort, to a medicineless hospital in Beijing, China. It was in this medicineless hospital where they began simply by addressing the life-affirming ways that she could change how she was living her life. They taught her life-affirming ways to breathe and life-affirming ways to nourish her body, gentle movements to stimulate the energy centers in her body. So in the video documentation, the film shows a woman lying in a hospital room. She's fully awake, she's fully conscious, she believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split-screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen,
we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body and with the feelings in their Com a bodies. intenção And what they do is they begin to chant a word that to them they've agreed upon, that it reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves, on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes real time. It's not like time lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds in something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. Her body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings that they were having. And all they were feeling was the feeling of what it feels like to be in the presence of a woman who is already healed, fully enabled, fully capacitated. They were not seeing her as a woman who was sick, and they weren't saying, bad cancer, you've got to go away. Isto é epigenética. Isto é epigenética. Como a pessoa que recebeu a cura, ela acreditava no processo, estava aberta, o processo estava receptiva e com a intenção dos terapeutas e dos praticantes, reforçou e conseguiu salientar esse efeito de uma forma extraordinária, como nós vimos. Como ele diz, o objeto da nossa atenção torna-se a realidade do nosso mundo. A medicina do futuro é o som. O som é a medicina do futuro. Isto foi uma frase dita por dita por Edgar Cayce, que foi considerado um grande psíquico da história. A terapia musical sempre foi uma forma de medicina. É mencionada na quiroprática, na psicologia, na fisioterapia. Ajuda na condição de saúde de bebés prematuros, pessoas com depressão e com pessoas com Parkinson, por exemplo. E aqui vamos ver o som visível. Here, a dish of water is vibrated with a low frequency sine wave. As the volume is increased, the circular ripples transform into a dynamic pattern with fivefold symmetry. São estes os padrões que conseguimos ver. Uma certa frequência estática. Nossos padrões da voz pelo som, visíveis. É muito conhecido esse som pelo cântico, que é muito, agora se conhece bastante, da meditação, quando costumam fazer aquelas vocalizações. E bongos tibetantes, por exemplo, a terapia do som, com emite certa frequência, vai ter uma ressonância com alguns tecidos no nosso corpo. E é isso que mostra aqui o trabalho, que é a frequência da qual os neurónios gostam mais de se conectar e responder mais facilmente é por volta dos 40 Hz. Um tratamento experimental vibroacústico para o Alzheimer a uma frequência de 40 Hz por 30 minutos, 3 vezes por semana durante o mês, mostrou que os pacientes melhoraram a função cognitiva do diagnóstico ao fim de 12 semanas. O diagnóstico de fibromialgia, o mesmo experimento, mostrou uma melhora significativa de 40% dos sintomas em 52% dos casos. 40 Hz, 30 minutos por dia durante 5 semanas. Este é o trabalho do Dr. Lee Bartel, professor em investigação na música e na saúde na Universidade de Toronto. E aquele ali é o aparelho que basta a pessoa se deitar e já está durante aquele período sob o tratamento acústico. Que o trabalho deste professor também, ele revelou que o cancro é vulnerável entre frequências de 100 mil Hz e 30 mil Hz
e que em média 25 a 42% das células da leucemia são eliminadas a 60% e a um ritmo de angiogênese diminuído até 65%. A angiogênese é a proliferação dos tecidos cancerígenos. E como podemos ver a matéria visível, a água, padrões semelhantes com a natureza, o nosso cérebro, árvores, neurónios, relâmpagos. Pronto. E chegando aqui à parte final. Pontos de vista diferentes e de interação argumentativa. A medicina convencional é o uso de fármacos que pode salvar vidas em situações de emergência, são das quais eu defendo e eu apoio, 100%. Ao contrário da medicina alternativa, considerada alternativa, que é, fora os estados de emergência, uma medicina preventiva, de prevenção para chegar a um estado crítico. Eu defendo e concordo que depois de tudo, às vezes é falta de conhecimento que nós temos e de acesso, como disse o Dr. Manuel Pinto Coelho no início, que às vezes é um marketing, é publicidade, é informação, que não é propositadamente discreta ou não bem informada. E que após todo este conhecimento e tudo o que vimos na medicina convencional e das medicinas alternativas, das medicinas pelo mundo, com as várias referências científicas, e pela matéria vista, o corpo subtil visto, as nossas intenções vistas, a água vista, a forma como as nossas intenções, o nosso estado, a nossa consciência, as nossas emoções moldam a nossa biologia, eu respeito, claro, é sempre de respeitar, que quem opte por não tentar procurar ou tentar perceber ou fazer alguma terapia, começar alguma terapia ou algum tipo de alimento, algum tipo de mudança, que permaneça na medicina convencional e que é a escolha da pessoa e está tudo bem. Não tenho problemas com isso. E é isso que eu defendo. Eu defendo o direito da pessoa ser responsável por si própria. Também não temos outra hipótese, mas também não podemos estar completamente sozinhos, precisamos de ajuda e por isso é que precisamos de medicina, precisamos de trabalho, precisamos de ciência, precisamos de pessoas, porque somos um todo. E dito isso, este diapositivo é referente a CP NG7 de RI. Pronto, a epigenética, um dos primeiros trabalhos a ser publicados foi deste cientista japonês, geneticista, em que ele salienta que os nossos genes são equipados com um mecanismo liga e desliga. Ou seja, não somos vítimas da nossa hereditariedade e dos nossos genes. Eles ligam e desligam conforme a nossa percepção, conforme aquilo que estamos a fazer e a sentir. Uma última mensagem da epigenética. O sobreuso de medicamentos prescritos fornece umas férias da responsabilidade pessoal. Isto porque as nossas crenças controlam os nossos corpos, as nossas mentes e, consequentemente, as nossas vidas. Como é a nossa escolha pessoal, assim perpetuamos o ciclo. Do Dr. Bruce Lipton. Isto porque, se considerarmos que o corpo humano é um universo dentro de si próprio, é apenas natural concluir que carregamos dentro de nós todos os elementos. Pois o nitrogênio no nosso ADN, o cálcio nos nossos dentes, o ferro no nosso sangue, o carbono nas nossas tartes de maçã, feitas nos interiores de estrelas colapsantes, nós somos feitos de coisas das estrelas. Porque tudo tem mente. É a definição do panpsiquismo. É compreendido de forma geral que a visão de mentalidade é fundamental e omnipresente no mundo natural, nas plantas, nos animais e em nós. E é isto que quer dizer. Porque tudo é energia. Estamos todos conectados. Somos seres eletromagnéticos.
Muito obrigado. Gonçalo, eu gostei da sua apresentação. Acho que ficou aí alguns pontos que eu depois terei a oportunidade de referir e questionar mais à frente, alguns pontos que referiu. Vou passar a palavra para já ao júri, que lhe irá colocar algumas questões. Passarei a palavra à professora Anabela, que fará as suas perguntas. Olá, Gonçalo, parabéns. Obrigado. Bem, eu acho que o Gonçalo focou aqui em pontos extremamente complexos e que se calhar doem. Por acaso são temas que eu já percorri algumas vezes. O Dr. Leite Ribeiro, por exemplo, já vi vários vídeos dele. Medicina alternativa, porque alternativa, né? Se calhar mais complementar, porque a nossa medicina ocidental talvez aborda mais o problema em vez de aborda e trata o problema em vez de o que origina o problema. Enquanto que a medicina alternativa, pronto, havia muito para dizer. Sim, sim. Realmente, a nível energético, somos energia, sim, não transmitimos o que queremos, mas sim o que pensamos. E muitas vezes queremos uma coisa, mas temos medo. E então é essa frequência que é emitida, logo aí bloqueia tudo o que nós queremos. Concordo perfeitamente, e é verdade que somos todos eletromagnéticos, somos todos ligados. Não é à toa que, por vezes, entramos num sítio e saímos de lá com um carrego desgraçado. Sim. Todas as pessoas estão aqui com os seus problemas, com as suas dores ou com as suas alegrias, não é? Sim, sim. Portanto, estamos todos interligados. Foi muita informação em muito pouco tempo. Foi. Muita. Eu acho que se calhar cada ponto daqueles daria para fazer um PowerPoint. Pois daria, eu sei. Mas pronto, foi muita informação. Ok, um tema bastante pertinente e não me vou alongar. Vou passar então às perguntas de CLC. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e sucesso. Muito obrigado. Abordou na sua história de vida e na sua apresentação final a evolução das tecnologias na medicina. Como conseguimos perceber essa mesma evolução? Através da nossa evolução tecnológica, a matemática, os computadores, a informática, vão-se desenvolvendo novas peças, novos tipos de material com o passar dos anos. Foram fortalecer a qualidade, por exemplo, a qualidade de um computador, a potência, a sua resistência, a sua capacidade de armazenamento. E a partir daí também foi sendo assim a forma como vimos também da evolução para a parte não invasiva, a parte que não imita a radiação, ou pelo menos de uma forma que não seja prejudicial a nós. Sim, agora, desculpe lá, eu agora viajei, estava-me a lembrar Okay. Estava-me a lembrar do vídeo do Dr. Leite Ribeiro quando diz que o simples facto de se fazer uma mamografia frequentemente, em si só já é uma causa de cancro. Realmente, nós acabamos por andar todos um bocado manipulados pelos exato. Pronto. Na sua opinião, qual a função dos média na divulgação de temas tão controversos como as medicinas alternativas? Eu vou salientar uma coisa, é que pela ciência, pelo trabalho que é feito, pelo que nós sabemos hoje e pelo que eu mostrei aqui hoje da medicina convencional e das medicinas alternativas, eu creio que é sensato considerarmos que a medicina alternativa deve realmente ser a medicina convencional. Porque é uma alternativa a uma coisa, a um recurso, é o que isso alternativa quer dizer, é um recurso, é uma última fase, é um SOS, é um comprimido, ok, está tudo bem, pronto. Ajuda, é bom, é essencial. É essencial porque há momentos que livram pessoas de salvam vidas. Isso às vezes ajuda. Isso é importante. Mas a medicina alternativa, o que é considerado medicina alternativa é ciência, é a medicina. É milenar. E é milenar. E é factual. É mesmo medicina. Muito obrigado. Obrigado, Anabela. Vou passar a palavra à professora Isabel Bento. Muitos parabéns, gostei muito da sua apresentação. Muito obrigado. Embora seja uma temática que dá pano para mangas, Pois é, e que poderá de facto ser possível depois em contexto de se discutir
discutir e de abordar determinados temas, mas gostei imenso. Portanto, é um ponto de partida, nomeadamente para mim, para abordar essa temática que é bastante complexa e bastante extensa, não é? O Gonçalo é adepto da medicina alternativa. Sim. Identifica os principais argumentos que sustentam a sua posição. É o estilo de vida. O nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é que influencia a nossa saúde. Está intimamente ligado à nossa saúde. A nossa saúde é tudo. A nossa vida é a nossa saúde. Sem saúde não temos vida e sem vida não temos saúde. A minha posição é que devemos devemos aplicar uma forma consciente, levar uma vida saudável, consciente, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, com as nossas famílias, nos nossos trabalhos, o melhor possível, porque tudo isso tem um impacto na nossa saúde. O nosso trabalho, quando às vezes não corre bem, estamos estressados, temos demasiado trabalho, e isso influencia o nosso biocampo, que depois por si só, lá está, como a senhora disse, quando estamos com outras pessoas, estando bem ou estando mal, vamos inconscientemente afetando de alguma forma quem está na nossa presença. Portanto, continuo a defender sim que a medicina convencional é necessária, deve ser usada, mas como medicina alternativa. Como medicina alternativa mesmo. Forma de SOS. É assim que eu vejo. Ok, muito obrigada, estou esclarecido. Obrigado. Ora, vou passar a palavra. Obrigado, Isabel, desculpa. Eu vou passar a palavra para o Sr. João. Então é assim, antes de mais, vê-se que é a sua praia. É. Acredita piamente naquilo que diz. Sim. E parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado. Então é assim, nem toda a gente concorda com a utilização da medicina alternativa. Clarifica o papel da tolerância na divergência de opiniões. É o respeito pela decisão do outro. Porque, em última instância, todos temos o direito à vida e o direito de fazer aquilo que nós queremos. Seja com a nossa saúde, seja com a nossa profissão, seja com os nossos mais próximos, seja com um projeto, um carro, seja o que for. Em última instância, nós temos a capacidade e o privilégio de tomar uma escolha. E esse é o meu ponto de vista. O ponto de vista é que todos temos de nos respeitar, ou podemos nos respeitar, mesmo que nós desrespeitemos, essa é a prioridade do outro. Tolerância, não é? Sim. E compreender que realmente quem opta assim é a escolha da pessoa e é essa compreensão que deve ser da nossa parte nutrida e aceite. Obrigado. Obrigado. Obrigado, João. Vou passar a palavra ao Sr. Tiago. Antes de mais, parabéns. Obrigado. Acho que já foi tudo mais ou menos dito aqui. Acho que não é segredo para ninguém que está aqui que está a tirar um curso nesta área, ou a sua intenção é tirar uma formação superior nesta área. Maior das sortes, pelo que me deu a entender, percebe daquilo que fala, isso nota-se que tem algum estudo. Muito obrigado. Eu vou fazer a mesma ressalva, se calhar teria sido mais proveitoso pegarmos num tema deste a fundo, em vez de falar assim tanta coisa ao mesmo tempo, é muita informação. Passando agora às questões. No futuro, será que podemos confiar em equipamentos baseados em tecnologia quântica e inteligência artificial? Em tecnologia quântica, sim. Eu concordo com isso. Como vimos, por exemplo, os aparelhos quânticos, quando eu mostrei ali no slide, onde se põe a mão e em questão de segundos podemos detectar como é que está o nosso corpo, a nossa saúde, é uma coisa automática. Em termos de aparelhos quânticos e medições, também com uma tecnologia não invasiva, concordo a 100%. Em questão da inteligência artificial, eu não diria que sim. Não diria que sim porque a inteligência artificial, apesar de ser programada, é uma programação humana, mas está sempre dependente a possíveis imprevistos ou situações que a própria inteligência artificial possa não operar conforme foi programada. Por exemplo, imaginemos que existe de repente uma tempestade e que existe um grande relâmpago no edifício, onde está, por exemplo, uma máquina para fazer cirurgia computacionada, né? Ela está programada para fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, e tem aquela definição, está tudo perfeito, foi tudo estudado. Mas existem sempre fatores que são além, às vezes, da mão humana. E talvez um curto-circuito ali possa gerar algum outro fio no outro lado, possa ter consequências com esse aparelho
possa desprogramar ou desconfigurar num momento real alguma coisa e até pode, então, eventualmente, assassinar uma pessoa, sem querer. Portanto, eu acho que é engraçado, o conceito é bom, até pode ser vantajoso em algumas formas, mas de forma geral não concordo, até porque faz-nos um pouco em pausa, deixa-nos um pouco relaxados a deixar as máquinas fazerem tudo e nós não fazemos nada. Porque não é esse o nosso intuito, não é esse o nosso sentido enquanto seres humanos. Nós somos seres criativos e inventivos e conforme vamos criar as coisas, não podemos, ok, criámos tudo, agora vamos estar de férias. Não vou dizer. Okay. Então, e no âmbito de um projeto piloto, com duração de 3 anos, o Canadá pretende criminalizar a posse para consumo de pequenas quantidades de cocaína, heroína, fentanil e outras drogas pesadas. Neste período, foram encontrados adultos com uma quantidade de até 2,5 gramas dessas drogas. Em vez destes serem presos ou multados, irão receber informações sobre como aceder a programas de tratamento de dependência. Qual é a sua opinião acerca deste tema? Eu concordo plenamente. Porque é um assunto sempre polémico, mas deve ser bem pedagógico, e terapêutico, principalmente pelo que a ciência já apoia, já investiga e já publica, como eu partilhei aqui nos diapositivos também. Deve ser uma abordagem consciente, terapêutica, individual, que é sempre individual, deve ser sempre relativamente ao indivíduo, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e operar a partir daí. Obrigado, Tiago. Eu, uma vez mais, conforme disse, gostei da sua apresentação, mas tenho aqui algumas questões que gostava de colocar sobre o que fez, sobre a sua apresentação. Sim. O que é para si saúde? O que é para mim saúde? Para mim saúde é harmonia. Harmonia na parte psicológica e física. Na parte física vai repercutir para a psicológica, na parte psicológica vai repercutir para a física. Que é isso que o Instituto do HeartMath prova. E que é o que, no fundo, a Organização Mundial de Saúde também preconiza. Também diz isso. No fundo, diz que com o completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doença. Exatamente. E Em não todos só. os setores. Já agora outra coisa. E cura para si? Não percebi. Cura. Cura? O que é cura? A definição de cura. A definição de cura é uma coisa, a meu ver, bastante artificial. Porque enquanto seres vivos, e a epigenética mostra isso, prova isso, mostra e prova e continua a provar isso de forma cada vez mais firme, é que nós somos seres mutáveis. Portanto, uma cura de um cancro, ou uma cura, não sei, uma outra cura qualquer, pode de momento, durante uns anos, realmente poder a pessoa viver uma vida equilibrada e estar naquele estado, mas alguma situação, algum evento, um acidente, qualquer coisa que possa acontecer com a pessoa, vai desencadear uma memória, lá está, vai ler os genes dessa memória e dessa leitura de genes vai reativar os genes que outrora a pessoa teve da doença. Portanto, a cura, para mim, é uma palavra artificial, não deve ser implementada como cura e doença. Isso não existe porque somos moldáveis. É tudo uma situação do momento. E devido a isso, lá está, alterações ao estilo de vida, como disse o Dr. Manuel Pinto Coelho, faz com que possamos realmente viver uma vida melhor, equilibrada e mais harmoniosa. Então podemos considerar que o organismo, no fundo, qualquer um de nós, como um organismo, está num equilíbrio que é homeostático, que terá tendência a ter parte positiva, negativa e para regressar ao seu normal, não é? Ao seu equilíbrio. Exatamente. É isso. Ao oscilar conforme as nossas percepções. Okay. É tudo à base da percepção. A epigenética é tudo à base da percepção. Gostei focou aí dois aspectos que para mim são importantes, que têm a ver com a medicina convencional e medicinas alternativas, e há aqui um ponto que eu gostava de referir, que é o seguinte. Quando nós falamos aqui de medicina alternativa e de medicina convencional, eu penso que aquilo que eu quis fazer foi apresentar as duas versões. Sim. E, como na parte final, que eu tinha aqui algumas questões para colocar, mas depois que verificou-me,
dizendo que vai depender depois de cada um optar por por uma delas ou pelas duas. Não é? Hoje em dia nós temos médicos que já utilizam, médicos da medicina convencional, Exatamente. já utilizam muito dessas terapias que eu referi. Que é a chamada medicina integrativa. Muitos deles já usam. Hoje em dia já se utiliza, já é admissível pela medicina convencional a utilização da cannabis em certos problemas de saúde. Já é concebível a utilização da cocaína, da heroína em determinados tipos de tratamentos para determinado tipo de indivíduo específico, digo eu. Portanto, aquilo que me parece é que tem que haver aqui uma visão integradora ou de complemento. Exatamente. E não termos aqui uma visão de medicina convencional contra as alternativas e vice-versa. Penso que essa é a sua ideia. Exatamente, essa é a minha ideia. Salientando que o nosso estilo de vida, ou as nossas decisões, as nossas opções, elas é que vão gerar a consequência, em termos de saúde, de uma vida mais harmoniosa, que leva a um hábito diário preventivo e saudável, harmonioso, que é o salientado, que é o propagado pelas medicinas alternativas, em contrário da medicina convencional. Levamos uma vida muito estressante e estamos completamente dependente de fármacos todos os dias e que muitas vezes efeitos secundários de um fármaco vão atuar no outro, depois o outro vai cobrir o outro, e há pessoas a tomarem 7, 8 fármacos por dia, às vezes só por efeitos secundários dos outros. Portanto, isso é a minha visão. Então, eu posso concluir que nós temos aqui dois campos diferentes. Temos a ciência e temos depois a escolha individual de cada um também, acompanhado sempre por alguém que tem formação ou numa área ou noutra. Porque também é preciso enquadrar os técnicos que são da convencional dos técnicos que são das alternativas. Exatamente. Pronto. Só focar aqui um aspecto que me parece importante, que referiu, que é este, que é a importância que há aqui de se conhecer a eficácia, de se conhecer de haver evidências. Quando aí falou no experimento, eu achei interessante falar no experimento, porque assim, o que é o experimento? O que é a evidência? Eu faço isto e tenho o resultado, aquela pessoa faz o mesmo, tem o mesmo, o outro técnico faz o mesmo e tem o mesmo resultado. Portanto, é muito importante, quer nas medicinas alternativas, quer na medicina convencional, que haja depois aquilo que nós chamamos uma evidência e uma repetição de resultados, porque se acontece com uma pessoa, isso não é uma evidência, é uma evidência ainda que para aquela pessoa, mas é preciso que esse tratamento, que essa alternativa, medicina alternativa ou convencional tenha um conjunto de resultados verificáveis por várias pessoas, por vários técnicos. Exatamente. E esse caso excepcional de uma pessoa pode ser, de facto, levado à investigação. Exatamente. Por dos dois campos, o campo convencional e o não convencional. Exatamente. Portanto, eu focava a isso, a eficácia, a evidência e depois a segurança em todas as terapias que são utilizadas. Tem que haver também, em linha de conta, a segurança. Quanto a mim, acho que foi muito boa a sua apresentação. Não tenho mais nada a dizer. Vou passar a palavra à Nélia. Fez uma excelente apresentação, gostei muito do tema, não tenho mais nada a dizer porque acho que já foi tudo dito e tu está de parabéns, muitas felicidades. Muito obrigado. Merece uma salva de palmas. Está concluído, está uma fotografia de todos. Os segundos estão diretos para votarem e eu preciso de saber o que é que está a acontecer.